Olá, olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 74. E o calor, né, que nos acompanha neste pleno inverno, meu Deus. Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre o medo. Afinal de contas, né, quem não tem medo? Todo mundo tem, claro. A gente tem muito medo e a gente às vezes deixa o medo atrapalhar a nossa vida. Então eu tô aqui pra gente falar sobre isso. O tema de hoje é acabe com o medo de cobrar o seu cliente. A gente não pode ter medo de cobrar o cliente, né? Por que não? O cliente que cota com a gente, o cliente que busca informações, que busca um orçamento de limpeza pós-obra, ele tem condições de fazer um pagamento de um serviço especializado. Então a gente não pode ter medo. A gente deixa o medo aqui guardadinho no bolso e ó, vai à luta. Então nossa live de número 74 vai falar sobre isso. Acabe com o medo de cobrar o seu cliente. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Célia Miranda e eu sou criadora do projeto Obra Mais Limpa. Esse projeto ele foi desenvolvido para o reconhecimento do profissional de limpeza pós-obra, que a gente sabe que o cliente não valoriza. É um sofrimento a gente tentar vender um serviço e mostrar para esse cliente que sim, tem que dar valor ao nosso trabalho. A gente não fala de preço, a gente fala de valor. Então, eu desenvolvi este projeto, o projeto Obra Mais Limpa, para que a gente comece a mostrar esse valor para o Brasil todo, né? O valor do nosso trabalho, o valor do trabalho de uma limpeza pós-obra, que é uma limpeza especializada, não é uma limpeza comum, não é uma limpeza simples, não é qualquer um que faz, não é limpeza de um dia. A gente precisa de equipamentos, a gente precisa de produtos, a gente precisa de equipe. Então, todo conhecimento técnico de revestimento de pisos, sobre maquinário, sobre inclusive de gestão de equipe. Tem gente que fala assim, não, mas eu sou ótima na limpeza, mas a hora que vai dar o orçamento, não sabe nem calcular isso. Então, o projeto Obra Mais Limpa ele veio exatamente para desenvolver profissionais de limpeza pós-obra. Bom, isso tudo eu comecei a descobrir que conforme eu fazia as lives, as pessoas me chamavam e tinham dúvidas em relação à limpeza mesmo, quanto cobrar, como é que pago, como é que eu falo com o cliente, como é que eu entrego. Então, essas dúvidas, eu vi que eu podia ajudar cada vez mais pessoas. E aí eu comecei a fazer lives a cada semana, 2 lives na semana, e eu vi que o pessoal gosta, porque tem muita gente carente desse tipo de informação no mercado. Mas eu ensino aqui sempre para que todo mundo possa entregar uma obra, uma pós-obra impecável e lucrativa, né, gente? Porque ninguém tá aqui para trabalhar de graça. A gente tá aqui para trabalhar e, claro, ter os nossos rendimentos. Bom, dá lucro isso? Claro que dá. Quem trabalha com limpeza pós-obra sabe que dá lucro. É lucrativo, é prazeroso, porque você pegar uma obra totalmente incrustada, uma obra suja, aquela obra que você vê aquele revestimento e você fala, nossa, será que vai sair essa sujidade? E sai. Então, para quem tá entrando nesse mercado e fala assim, nossa, não tô faturando nem R$1.000, ou faturo no máximo R$1.000 por mês com a pós-obra, você tá trabalhando com outra coisa. Você tá vendendo o serviço de faxina, de diária, mas não com pós-obra, porque a pós-obra, ela é sim lucrativa. A gente tem que aprender a trabalhar de maneira correta e talvez você esteja, né, realmente trabalhando, vendendo uma limpeza impecável e trabalhando de graça, porque o lucro de quem trabalha com pós-obra, ele é bem alto e dá sim pra gente viver disso. Eu vivo disso há 14 anos, então eu posso dizer aqui com segurança que é o que me sustenta, trabalho até hoje. Quem me acompanha sabe, eu tô postando sempre nos stories aí o dia a dia da limpeza pós-obra. Ai, Célia, não é fácil. Nada na vida é fácil, né? Mas a gente tá aqui trabalhando, é um trabalho honesto e tem sim rendimentos. Bom,
Se você tá ganhando pouquinho, você precisa começar a aprender. Ou você tá errando no momento de fazer o orçamento. Às vezes você sabe trabalhar. Sério, eu faço uma limpeza impecável, todo mundo gosta, elogia. Eu sei limpar vidro, eu sei limpar piso, sei trabalhar com enceradeira. Nossa, todo mundo elogia meu trabalho. Mas aí faz o quê? Faz um orçamento baratinho. Ai, mas baratinho o cliente quer desconto. Mas você já deu seu preço no máximo. E para você pegar o serviço, você começa a dar desconto. O que acontece? Você paga para trabalhar. Então a gente tem que falar sobre isso. Muita gente que não veio assistir as lives está chegando agora, então muito bom ter vocês aqui. E é bom a gente fazer sempre essa reciclagem, porque senão a gente começa a sempre passar um orçamento de graça. Ai, o cliente é tão bacana comigo. E aí a gente trabalha, e quando chega no final do mês, não sobra nem o lucro de R$1.000. Precisa ter, porque a gente trabalha inclusive com o nosso Prolabore. Bom, falar de dinheiro, né, gente? Tem gente que fala, falar de dinheiro. Dinheiro é bem-vindo. O dinheiro foi feito para ser usado. A gente tem o direito de receber, a gente tem o merecimento de receber um pagamento por aquilo que a gente fez. E o que a gente fez? Um serviço impecável. A gente deu o nosso melhor, a gente trabalhou com a equipe. Então a gente tem o direito de receber por isso, né? Por esse trabalho bem feito. Pode ser difícil falar de dinheiro, mas por que será que é um tabu, né? A pessoa falar de dinheiro. Ai, Célia, você ganha bem? Eu ganho o suficiente para me manter e manter minha família. Ah, é um serviço que você vai ficar milionário? Talvez não é isso que eu tô propondo aqui. Mas é, sim, lucrativo e a gente pode ter muito serviço e a gente pode ser referência na nossa cidade, no nosso estado. Tem muita obra. O que mais tem... Gente, o que mais tem nesse país é obra. É o mercado que mais cresce. Podem observar, se vocês começarem a andar nas ruas, vocês vão ver o tanto de caçamba que tem. Se tem caçamba, tem obra ou tem reforma. E para quem trabalha com limpeza pós-obra, pode ser muito difícil você passar preço. Porque a pessoa fica insegura, ela fala, meu Deus, como é que eu vou passar isso, né? Como é que eu vou cobrar esse cliente? O que será que o cliente vai achar? Será que 5.000 é caro? Será que 10.000 é caro? Não tem referência. Célia, como é que eu calculo tudo isso, né? Você vai passar por essas situações de insegurança, inclusive, né? De medo. Ai, eu não vou passar isso aqui porque o cliente não vai fechar. Eu trabalho em quase todas as obras, não todas porque eu tenho uma equipe que trabalha. Então eu pego mais que uma obra por semana, por dia, as obras que aparecem, certo? Então a gente pode sim, né, trabalhar em várias obras. Você treina a sua equipe e você trabalha em várias obras. É possível? Sim. É cansativo? Claro que é, mas é possível. Como um médico que faz dupla jornada, que trabalha direto, que faz plantão, como qualquer outro profissional que trabalha bastante, mas que quer ter um resultado melhor. Então, é possível. Pessoal do céu, que calor é esse? Bom, vamos falar sobre o momento de passar o preço para o cliente. Primeira coisa, é importante vocês saberem que limpeza doméstica é uma coisa e limpeza profissional é outra. O que é limpeza profissional? Ah, quer dizer que a doméstica não é profissional? Claro que ela é. Imagina, se você está trabalhando o dia todo, você chega na sua casa, você tem que lavar, passar, cozinhar, você tem que fazer lição de casa com os filhos, você tem o seu trabalho que você precisou levar para casa e a moça que limpa a tua casa não fez nada. Imagina, além de você ter que cozinhar e cuidar de tudo. Então, é um serviço profissional, sim, mas é diferente de uma limpeza pós-obra. Limpeza pós-obra, você não vai limpar fogão, não vai limpar geladeira, você não vai lavar roupa, você não vai estender roupa, certo? Então, o que a gente faz? A gente fala muito da diferença entre limpeza comum, limpeza doméstica e a limpeza pós-obra. Na limpeza do dia a dia, você não precisa ter uma enceradeira, você não precisa ter uma lavadora de pressão, você não precisa conhecer sobre vários produtos. Não tem necessidade, porque é o produto doméstico. Você não precisa entender de diluição, você não trabalha com várias pessoas ao mesmo tempo. Porque se você trabalha, você tem que saber lidar com essas pessoas.
né? Não é fácil você montar uma equipe que fique ajustada naquilo que você quer. Qual é o propósito da sua empresa? Então a gente tem que falar da diferença. Limpeza comum é uma coisa, limpeza profissional pós-obra é outra totalmente diferente. Ah, Célia, mas o que isso tem a ver com passar o preço para o cliente? Gente, tem tudo a ver. Tem muita gente hoje fazendo serviço de pós-obra e cobrando serviço de diária. Por quê? Porque não sabe, não entendeu. Aí o cliente vai fazer o quê? Ele paga, claro, ele vai receber um serviço de excelente qualidade por um serviço de uma diária. E a pessoa que está vendendo a diária está lá se matando, tentando fazer, e se ela colocar na ponta do lápis, ela está tomando prejuízo. Bom, então, tem a ver sim com passar preço para o cliente. Então, exatamente, não tem nada que a gente possa fazer mais esmiuçado esse assunto do que falar sobre as duas limpezas. Por que é importante a gente falar sobre as duas limpezas? Porque serviço de diária, você vai lá, você faz sozinho. Então, você vai levar os seus R$200, os seus R$300, vai colocar no bolso. Só. Mais nada. O produto é do cliente, certo? A água é do cliente, a energia é do cliente, a internet é do cliente, então tudo é do cliente. O que é seu ali? Nada, é só você, pessoa. Você foi lá, trabalhou, recebeu seu dinheiro. Numa limpeza pós-obra é totalmente diferente. Você precisa ter tudo isso, você administra isso. É você que compra o produto, você tem que escolher o melhor lugar, você tem que escolher o lugar que vai te dar um respaldo, um técnico que vai te dar um respaldo, ou mesmo a pessoa, o vendedor, ou o distribuidor. Você vai precisar desse respaldo sobre os produtos, você vai precisar conhecer de fibras, você vai precisar saber vender para esse cliente. Célia, como é que eu vou saber tudo isso? Bom, você precisa começar a aprender a fazer essa venda como empresário e não como funcionário. Então, quem está acostumado a cobrar a diária de uma limpeza doméstica, passa esse valor, passa R$200 ou R$300. Certo? Ai, mas Célia, isso é errado? Claro que não. Só que é um trabalho para você fazer sozinho. Então, você vai lá, executa o seu trabalho, suas 8 horas de trabalho, faz o que o cliente quer. Ou aquilo que você combinou. Se é para lavar, passar, cozinhar. Ah, não, eu não faço nada disso. Não lavo, não passo, não cozinho. Só limpo a casa. Beleza. Então, tá combinado. Foi combinado isso? Foi. Então, tá bom. Então, eu posso fazer isso e se você quiser, eu cobro mais e eu passo sua roupa. 8 horas de trabalho, porque eu sou rápida, eu vou lá e faço isso. Maravilhoso. É um acordo entre vocês dois. Só que o cliente mora na casa, é manutenção de limpeza. Você não precisa saber como é que tira esse cimento desse porcelanato polido. Como é que eu tiro essa textura desse piso vinílico? Jogaram lá em cima sem querer e tá lotado de tinta. Como é que eu faço isso? Para você fazer isso, você precisa aprender. Aprender a trabalhar com pisos, com revestimentos, precisa aprender a trabalhar com produtos, porque senão você vai mostrar para a menina que está trabalhando com você, como é que você vai ensinar? Como é que você vai ensinar a sua equipe? Como é que você vai cobrar a sua equipe se nem você mesmo sabe fazer adequadamente esse tipo de serviço? Não dá. Bom, eu entendo muito bem essa situação porque a pessoa, ela tem medo de cobrar. Ela morre de medo. Então ela chega pro cliente, ela fala assim: nossa, como é que eu vou fazer? Fica insegura, cruza o braço, olha para cima, olha para baixo, dá um gelo na barriga. Esse cliente não vai pagar. E se eu falar isso, meu Deus. E se eu falar que vai custar 5 mil a limpeza dessa casa? O cliente não vai pagar. Imagina, ele não paga. Eu tenho certeza que ele não paga. Então você já vai com a negativa. Você já vai assustado. Você vai desacreditando em você mesmo. E se você desacredita em você mesmo, por que você acha que o cliente vai acreditar? Não vai, lógico. Você não está acreditando em você. Então, é preciso, em primeiro lugar, você acreditar no que você vai fazer para o cliente, naquilo que você é capaz. Aí eu pergunto assim, você comprou uma casa ou um apartamento ou fez uma reforma, você contrataria a sua empresa? Do jeitinho que tá, certo? Exatamente do jeitinho que tá. Com uniforme ou sem uniforme, sabendo de produtos ou não, com as mesmas pessoas ali. Você confiaria em colocar essa equipe dentro da sua casa? Ou dentro do seu apartamento que você acabou de reformar e gastou uma grana? Certo?
Você tem que saber o que você vai falar, com certeza. Agora, como é que você vai falar? Você vai prometer aquilo que você não pode cumprir? Ah, eu tenho uma mancha aqui na bancada, você tira? Você fala, claro. Não, você faz limpeza pós-obra. Você não faz polimento de piso nem de pedra. A não ser que você faça polimento. Aí você pode dizer, olha, eu faço a limpeza pós-obra e para polir essa pedra eu cobro separadamente, porque não é pós-obra. As pessoas misturam tudo. Tem piso encardido, tem piso manchado, tem coisa quebrada. A pessoa quer resolver tudo ali. Só que isso não é pós-obra. Então, pra gente perder esse medo de vender, de apresentar, você tem sim, você tem que cobrar mais daquele valor que você tá acostumado. Porque se você pensa assim, a diária é 200, então é 200. Eu pago menos do que isso, então eu tô tendo lucro aqui. Não, gente, não é essa conta. A gente não pode fazer cálculo, sabe fazer aquele cálculo de cabeça e colocar o lápis aqui assim e falar assim, tá beleza, eu já fiz esse cálculo, igual o seu Zé da padaria, né? Seu Manuel da padaria, coloca aqui, faz um cálculozinho básico e fala, não, é esse aqui, é isso aqui mesmo que eu tô tendo de lucro. Não é. Se você parar para pensar e se você pontuar tudo que você gasta para ir até o cliente, principalmente até no orçamento, que você saiu da sua casa, você tem o seu dia de trabalho, tem a gasolina, você foi até lá, fez o orçamento, né? Precisou passar isso tudo por e-mail. Então você vai descobrir que lá na frente você está pagando para trabalhar, se você não pensar como empresário. Então quem saiu da limpeza doméstica para a limpeza pós-obra comete o erro de calcular sempre por diária. Quanto eu estava recebendo? Eu estou recebendo R$200 a minha diária. Então ele faz essa conta. Ele vai lá e limpa o apartamento. Aí eu vou limpar em 3 meninas, então eu limpo por R$600. O que ela tá ganhando? Não tá. Você vai pagar as meninas, você tá achando que é isso que você tá tendo no seu bolso. É bom ter R$200 livre no bolso? Sem dúvida. Mas não é assim que se calcula a limpeza pós-obra, certo? É muito diferente disso. E o que acontece? A pessoa acaba descobrindo de maneira mais difícil que ela tá pagando para trabalhar. Por que ela tá pagando para trabalhar? Porque precisa aprender a fazer custo. O que é custo, Célia? Custo. Você tem que envolver uma série de despesas dentro de uma planilha para você saber o que você gasta. Bom, aqui vai o meu primeiro conselho. Se você está começando agora, tem gente que está começando agora, né, a trabalhar com a limpeza profissional, aprenda a fazer esse orçamento, aprenda a fazer custos. É a coisa mais importante, porque envolve dinheiro. E uma empresa, ela não funciona se não tiver dinheiro, se não tiver capital de giro, se não tiver investimento, certo? Não, quem cobra por diária, pode cobrar por diária, não há problema de cobrar por diária, desde que você saiba qual é o seu custo. Se você não sabe qual é o seu custo, você vai cobrar uma diária baseada em quê? No que cobra o mercado? Mas a sua empresa não é igual ao que está no mercado. Você tem que entender o custo da sua empresa, o quanto você paga de produto, qual é a sua despesa, não é a despesa do concorrente. O concorrente, ele pode estar numa situação de muita vantagem com relação a você, de muito mais conhecimento, as colaboradoras deles podem ter mais experiência que os seus, podem ser mais ágeis, podem dar o resultado melhor, você precisa treinar o seu, então assim, muita coisa diferente. Bom, então você precisa aprender, primeira coisa, aprenda a fazer o seu orçamento, os seus custos. Não fique com medo de errar e cobre o que sempre cobrou ou pior. Não deixe que o medo de errar te leve a copiar o preço do concorrente. Muita gente copia. O cara fez por tanto? Então eu vou cobrar igual. Mas ele nem sabe como que funciona a sua empresa. Ele não tem nem ideia de que custo que você tem. Não sabe nem que produto você usou. Às vezes a pessoa está usando um produto lá totalmente diferente do seu, você está pagando muito mais caro, você não está comprando direto do distribuidor, às vezes ele tem um desconto maior, porque ele compra em maior quantidade. Então, assim, tudo isso envolve o custo. Bom, no meu treinamento Obra Mais Limpa, eu tenho um módulo inteirinho que fala sobre orçamento. É importante isso, muito importante.
Lá eu ensino quais os custos que você precisa observar na sua empresa, como calcular a margem de lucro. Tem uma planilha para você colocar os seus custos, não são os meus. Lá tem um modelo, mas você vai colocar os seus custos, seus gastos com funcionários, gastos com materiais, gastos com produtos. E aí você vai ter um orçamento. Tem que ter uma base, você precisa entender disso. Célia, detesto planilha. Eu também. Mas eu tenho que entender, porque a empresa é minha. Então a gente tem que saber para a gente poder olhar isso. Se o cliente fala assim para você, quanto que você me dá de lucro, de desconto? Aí você fala assim, te dou 10%. Às vezes você não tem 10% para dar. Então me tira aí R$500. Às vezes R$500 é 20% do seu lucro. Aí você fala assim, tá bom, então é à vista. Você não tá ganhando. Então a gente precisa entender de números. E você olhar uma planilha, você fala, nossa, aqui eu posso dar só 3%. Só 3% você fala, mas eu sou uma empresa. Eu não posso sair dando desconto aleatório. Você não chega numa loja para comprar uma blusa e fala assim, viu? A blusa custa, sei lá, vamos chutar uma blusa aqui, cara, custa R$200. Você fala assim, eu tenho 120, tá? Em dinheiro. A pessoa vai rir na sua cara, fala, não, minha senhora, não vai levar, tá? O que eu posso fazer, se for em dinheiro, é 3%. Se for Pix, 3%. Se não, é o valor da roupa, tá? Então, o que acontece? Se a gente não sabe os nossos custos, a gente não tem como cobrar o cliente. A gente fica inseguro. Aí o cliente joga uma situação e a gente, para não perder a venda, a gente faz o quê? Aceita. Só que a gente aceita e a gente vai ficar insatisfeito depois. O cliente vai ficar satisfeito, porque você vai dar o seu melhor, você vai entregar uma limpeza impecável, mas o cliente vai fazer o quê? Vai sair ganhando e você perdendo, frustrado, porque você vai trabalhar e no final você vai falar, nossa, não ganhei nada aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz orçamento, quando a gente entrega esse orçamento para o cliente, sem medo de errar, sem insegurança. Uma outra situação muito comum é quando o cliente diz, mas esse preço, muito caro, fulano tá me cobrando menos. Eu tenho um fulano aqui, tá me cobrando muito menos. Hoje eu fiz um orçamento e o cliente falou exatamente isso. Eu quero que você faça uma limpeza, 1.000 e tantos metros, eu quero limpeza de vidro, limpeza de piso, limpeza de mais não sei o que e tal. Passei o meu valor. Ele falou, o valor que você passou não consigo aprovar. Eu peguei uma outra pessoa, é bem mais barato que o seu. E eu só ouvindo. Mas eu sei que a qualidade não é a mesma. Ele sabe. Ele contratou um empreiteiro que ia levar 4 pessoas lá para limpar 1.100 metros. Não limpa, gente. Tem cliente que quer ser enganado. Isso daí não existe. 1.100 metros para você limpar com 4 pessoas. Então, foi o que o empreiteiro ofereceu. Daí ele cobra um valor baratinho. Se aprender a trabalhar, todo mundo aprende a trabalhar, vai saber que é um mercado lucrativo. E aí todo mundo vai parar de cobrar essas diariazinhas. Porque é uma empresa, você precisa ali levar vários equipamentos para limpar vidro, para limpar piso. Você precisa conhecer de produtos. Aí você fala assim, bom, eu conheço tudo isso, então eu vou lá e passo o meu preço de uma empresa, não de uma diária, de uma pessoa que quer fazer a limpeza sozinha. Então, ele acha que tá caro. Aí você fala assim, eu cubro o valor da fulana. Não, gente, não dá para cobrir valor de ninguém. Você não sabe nem quanto a pessoa cobra. Tem gente que concorre comigo e que fala, meus produtos são todos naturais, eu só limpo com vinagre. Eu falo, não, eu não limpo com vinagre, não uso nem na minha casa para fazer salada. Eu uso produtos certificados de indústrias. Se alguém passar mal, se acontecer qualquer problema com o produto que eu comprei, eu vou direto no 0800 da empresa. Se houver uma intoxicação, uma queimadura, seja o que for, eu tenho reconhecimento da empresa lá, tá no rótulo. Tá na ficha FISPIC. É profissional, não é usando qualquer produto. Não é no achismo, é no conhecimento. Essa é a diferença do profissional. Bom, você nesse momento pensa nas suas contas para pagar, né? Quando você fala assim, eu vou dar um desconto aqui. Você fala, eu tenho uns boletão lá, tá vencendo e não fecho nenhuma obra, aí você fecha essa. Nossa, esse é um erro fatal.
Porque você tem responsabilidades para pagar e você tem medo de perder esse cliente. Então você acaba fazendo o quê? Você abaixa o preço. Aí o cliente vai chorar, né? Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. O cliente vai chorar preço se for R$ 100, se for R$ 1.000, se for R$ 10.000. Ele vai chorar. O brasileiro quer chorar desconto. E aí ele quer chorar desconto, certo? Então, assim, o que a gente pode fazer para não baixar preço? É conhecer o nosso custo. Como é que eu conheço o meu custo? Colocando lá tudo que você vai utilizar. Produto, você tem que saber que você vai usar produto. Você tem que saber o que você vai usar de equipamento, fibras. Eu preciso saber também sobre os EPIs, que você não pode colocar seus colaboradores para limpar uma obra sem EPI. Tudo isso é custo. E eu ganho quanto? Você que determina. Você quer um prolabore? Você quer uma retirada mensal de quanto? 2.000? 3.000? 5.000? Você tem que saber. Aí você coloca lá. Não, eu cobro. Eu tô cobrando a diária das meninas de 200, a minha também é 200. Então você tá se comportando como faxineira e não como empresária. Como eu disse, faxineira é maravilhoso, ela vai lá e cobra o dela, 200, 300, não importa. Mas não envolve custos diretos e indiretos, que é o caso de quem tem empresa. A gente precisa saber custos fixos, custos variáveis, certo? Bom, então não abaixem o preço, não fiquem naquele leilão. Mas eu tenho 2.000 para gastar. Tudo bem, se ela tem 2.000, mas o meu custo é de 5, não dá. Mas Célia, se eu não pegar, outro pega. Tá bom, minha filha, mas se você cobrou 5 e o cliente quer te pagar 2, você tá pagando para trabalhar. Você tá saindo da sua casa, se desgastando, tendo uma responsabilidade imensa de poder acontecer qualquer imprevisto, certo? De quebrar um equipamento, de danificar um piso, que pode acontecer. Pode acontecer inúmeras coisas. Essa responsabilidade, você não tá ganhando nada para isso. Era mais fácil você ficar na sua casa assistindo sessão da tarde ou indo lá e aprendendo um curso para trabalhar direito. Então, cuidado. Lembrem-se, a gente tem que se comportar como empresários e não como funcionários, certo? Quem faz o orçamento me pergunta se eu coloco o nome dos produtos. Não coloco, porque eu trabalho com vários produtos. Por quê? Porque às vezes eu estou fazendo um serviço que um produto indicado pelo fabricante não funcionou. Indicado pelo outro revendedor não funcionou. Célia, mas era para funcionar, mas não funcionou. Então eu testo. Esse aqui deu certo, esse aqui não deu certo, vou testar esse aqui. E a gente vai fazendo testes porque o objetivo qual é? Resolver o problema do cliente. Então eu não posso ficar colocando o nome de todos os produtos para o cliente. Eu só falo, eu sou responsável em deixar a sua casa limpa, impecável, sem danificar nenhum tipo de revestimento. Essa é a minha responsabilidade como empresa. Isso é o mais importante. Bom, a sua empresa de limpeza pós-obra tem também impostos para pagar. Tem gente que falou multa na rua e toma. Você toma, porque você tá lá. A minha supervisora estava vindo, certo? E pararam no pedágio e ele olhou no banco de trás. Tava todo mundo sem cinto. Você não viu? Eu pedi para pôr, mas não colocaram. Toma multa. E não tem o que fazer. O policial rodoviário estava ali, é multa. Eu tô andando aqui, tô distraída, atendeu o telefone para falar com o cliente que eu queria fechar. O amarelinho viu, multa. Então, isso tudo é despesa. Então, temos lá os impostos, que a gente não pode esquecer. Temos o contador. Célia, eu não tenho, minha empresa é pequena. Tem que ter. Porque o contador que vai te orientar que maneira que... O que é mais barato para você? O que é mais lucrativo para sua empresa? Que tipo de empresa que você deve abrir para quem não tem, né? Qual que é a sua porcentagem de impostos que você paga atualmente? Tá dentro daquilo que você está faturando? Você tem seus custos fixos, tem o seu prolabore. O prolabore é aquela sua retirada mensal. Gente, tem que ter, porque senão você fala assim, nossa, mas esse mês não deu para eu tirar meu dinheiro. Quer dizer, trabalhou de graça? Quem que trabalha de graça? Ninguém. Imagina, você tem que emitir
nota, você tem que contratar funcionário, fazer pagamento, você tem que comprar produto, você tem que gerir todos os seus colaboradores, você tem que saber fazer, saber mandar, fazer venda, cobrança e não recebe nada por isso? Injusto, né? Por isso que a gente precisa saber quanto eu ganharia se eu fosse trabalhar numa outra empresa. Aí, Célia, eu trabalhava numa empresa, eu tinha uma função e tal, e eu ganhava R$3.500. Então, o seu prolabore vai ser 3.500. Ah, não era tanto, era 2.000. Tá ótimo, mas eu quero subir para 5. Maravilha, já tenho uma meta. Então, a gente tem que começar aqui, colocar tudo isso. Isso é custo fixo, tá? Chova, faça sol, o boletinho tá lá para você pagar o quê? Água, luz, internet. Tá lá, você tem que pagar. Prestação do seu carro, carro financiado, tem que estar lá. Nossa, não, o carro já está quitado, mas eu tenho seguro. Coloca lá. Tudo custo fixo. Aquilo que vai vencer todo mês é o seu custo fixo, inclusive o seu pagamento. Então, lembre-se disso, mas não fique com medo de cobrar. Porque se você fica com medo de cobrar, ai, mas o que o cliente vai achar? Quem contrata limpeza pós-obra é um cliente de alto poder aquisitivo. Não é um cliente que compra um apartamento de um dormitório. É um cliente que tem dinheiro para poder pagar uma limpeza pós-obra. Basta você fazer ele comprar. Porque se o cliente compra uma caneta cara, se ele compra uma bolsa cara, um sapato caro, um carro de luxo, ele vai pagar porque você está limpando a casa dele, certo? Então, é muito importante que vocês se comportem como empresários. Tem muita gente aqui se comportando como funcionário. E a gente que está administrando tudo isso. Imagina, você pega teu carro, leva as pessoas, certo? Quando a gente cobra, tem muita situação assim. A pessoa vai lá e faz a venda, faz a limpeza e combinou com o cliente e o cliente não paga. E aí? O que a gente faz? A gente se comporta como empresário. O que o empresário faz? Ele emite uma nota. Ele emite uma nota para o cliente, porque você tem o e-mail dele, você tem o nome dele, você tem o CPF dele. Você tem o endereço dele. E aí você emite uma nota para ele e manda no endereço de e-mail dele, porque você, como empresário, mandou o orçamento por e-mail, você tem os dados dele ali e você vai cobrar. Aí ele não vai pagar. Você faz o quê? Você emite um boleto e se ele não pagar o boleto, você protesta. Aí ele vai ficar com o nome sujo. Ah, não deu certo. Ele não pagou o boleto. Você pode entrar vias judiciais. Você pode entrar com processo, certo? Você entra com processo para tentar receber isso também. Então, se você cobra o seu cliente só, liga para ele desliga. Você liga, você vai ficar se desgastando. Então, a gente tem que ser o quê? Profissional. O primeiro passo, qual é? Foi fazer a venda? Tudo por e-mail. Ah, não, pode passar aqui pelo Zap mesmo. Não, eu quero o e-mail do senhor. Por quê? O e-mail dele está registrado o nome dele, completo, tem o IP do computador dele, certo? Então, gente, mas aí é que tá. Tem muita gente se aventurando no mercado, vai dar preço barato, aí o cliente não paga, aí atrasa você, atrasa os seus funcionários, atrasa o pagamento de todo mundo, mas o que acontece? Você planejou isso? Você estudou? Você foi lá e fez o orçamento direitinho? Você passou pro teu colaborador? Você passou tudo que ele precisava fazer? O prazo que ele precisava fazer? Você combinou com o seu cliente que metade, 50% ele tem que dar de adiantamento? Isso estava escrito lá no e-mail? Se não, você está trabalhando de maneira amadora. E quem trabalha de maneira amadora não tem dinheiro. No final, não recebe. Por quê? Ah, você deixa o cliente decidir. Ah, e o cliente que decide? Não, gente, claro que não. O cliente que chega, você chega na empresa e fala assim, não quero pagar no cartão. Eu só pago se for em 10 vezes, só que sem juros, tá? E eu quero você entrega na minha casa também, só que é outro estado. É assim que funciona? Claro que não. Você vai na loja, ele te dá as formas de pagamento. Se tiver escrito lá, não aceitamos cheques, nem adianta você querer pagar em cheque, porque não vai ter. Então, cada empresa, ela tem a sua forma, as suas regras de trabalhar. Você tem que criar a sua. Que seja bom para você e bom para o seu cliente, mas principalmente bom para você. Tem que ser bom para os dois. Você entrega uma limpeza impecável e ele paga aquilo que você está cobrando, certo?
Sim, tem gente aqui que já aprendeu comigo que passa tudo por e-mail. Tem que ser. Nós temos que nos comportar como empresários. O empresário, tudo é documentado. Não existe essa de vamos conversar, vamos bater papo. Ah, depois a gente vê. Não, a gente não vê nada depois, a gente vê tudo antes. Aqui é empresa. Não podemos, na ânsia, no medo, na insegurança. Ai, depois eu passo. Eu vou começar a trabalhar, depois você deposita para mim. Não, não, não. Bom, a gente precisa lembrar que tem que ser profissional. Tem que trabalhar de maneira correta. E a maneira correta é enviando por e-mail. Tudo que foi combinado, você tem que mandar por escrito, certo? Aqui. Lembrando, você não pode ficar com medo de cobrar. Por que não? Porque você fez um serviço, porque você é profissional, você tem que mostrar para esse cliente que você vai resolver o problema dele. Como é que você resolve o problema dele? Você vai falar para ele, olha, eu sei limpar esse revestimento, eu sei limpar esse piso, eu uso esse tipo de produto. Isso é claro para você. Se aparecer alguma coisa manchada, você fala, mas eu não ponho nada em cima de bancada. O senhor pode, a qualquer momento aqui, e você está ali supervisionando. Se você não está supervisionando, sua colaboradora está ali supervisionando, certo? Então, você tem que saber sobre vícios ocultos. O que é vícios ocultos? Aquele sujeira que você não vê. E aí você vai colocar onde isso? No seu contrato. Se você não colocar no seu contrato, o cliente vai falar o que depois para você? Foi você que fez, foi você que manchou, foi você que riscou. Então, todos esses detalhes a gente precisa colocar com muita clareza para o nosso cliente. E a gente não pode ter medo de colocar as nossas regras. Por quê? Se você tem medo de colocar suas regras, o seu cliente vai fazer o quê? Ele vai falar, não, foi você sim. Porque você não tem certeza, você fica inseguro, você fica com medo. Bom, você tem que usar tudo isso a seu favor, certo? Você tem um preço que você criou ali, uma planilha, você desenvolveu uma planilha com todos os seus custos. E ela não surgiu do além. Ai, por que custa, sei lá, esse microfoninho? Quanto que ele custa? Ah, sei lá quanto que eu paguei, mas vou chutar aqui, tá? Eu paguei R$200. Nossa, que absurdo. Eu podia ir lá e chutar, pagar por 50? Não, por que não? Porque ele tem uma tecnologia envolvida, ele tem uma marca muito conhecida já, conceituada no mercado. Então, tem um porquê. Você está começando agora, só que você tem que falar, eu dou a garantia do meu serviço. Eu dou a garantia da minha limpeza. Isso vai estar constando no e-mail que eu vou enviar para o senhor. Olha que garantia. O senhor me dá 50%, o senhor vai depositar na conta da minha empresa. Outra garantia, sua empresa. Você não está falando, deposita na conta do meu cunhado, porque eu estou devendo na conta. Claro que não. Então, assim, tudo formalizado direitinho, tudo escrito. Se você consegue colocar tudo isso de maneira adequada, o teu cliente vai olhar para você e vai falar, você me inspira confiança. Eu vou fechar com você. Ai, Célia, mas nunca dá nada errado? Dá todas as vezes. Ai, dá errado. Você volta, você corrige, você arruma, porque você tá ali para resolver o problema. E se você tem tudo isso escrito, é muito mais fácil de você resolver, porque você alertou o cliente, porque ele leu. Aí você não precisa ficar dando desculpas. Você tá ali fazendo. Ah, ele não gostou, não tem problema. O senhor não gostou? Eu vou repassar, tá aqui. Acabei de fazer. Pronto. Não tem discussão, não tem bate-boca, não tem disse-me-disse. É profissional. Eu entrego um serviço bem feito. Pronto. Então tá aqui. Certo? Então, mostrar para esse cliente que os seus valores são inerentes à sua empresa. Não são para você. Senão ele vai achar, você fica se comportando. Ah, não, mas eu vou colocar 6 meninas aqui, então eu vou colocar, cobrando aqui a diária delas e mais os produtos. Tá, a diária delas e os produtos, e você tá ganhando o quê? Pra ligar para essas meninas, pra contratar essas meninas, você tá gastando um telefone, né? Tá gastando internet também. Aí você tem que levar. Você tem gasolina do seu carro, você tem o desgaste do seu carro, você tem mecânico, você tem o seguro. Nossa, Célia, é muita coisa. Sim, empresa é isso. Ah, o cliente não paga. Paga? Claro que ele paga. O cliente, ele quer uma segurança. Ele não quer um aventureiro que chega lá
com meia dúzia de vassoura e fala assim, eu faço em 2 dias correndo. Não. Ele quer uma segurança de que você é profissional e de que você vai resolver o problema dele. Que é para isso que ele quer contratar uma empresa, porque ele quer segurança. Bom, tem muito cliente que gosta que você faça uma negociação. Mas a negociação, ela é bem-vinda quando é bom para os dois. O caso que eu citei agora há pouco, o cliente queria que eu fosse para uma outra cidade, 1.200 metros para limpar, que ele queria que limpasse em um dia. Eu falei, eu vou com 2 equipes, 2 carros, eu consigo limpar. Só que eu fico até a noite, porque é muita coisa, né? É um local funcionando, você tem que limpar tudo isso e vidro e tal. Claro, ele encontrou alguém para ir lá e fazer muito mais barato. Eu não abaixo o meu valor. Célia, você prefere ficar sem? Claro, porque eu tenho um custo envolvido, eu sei o quanto vai ser isso. Então, assim, ó, é em cima da hora, eu tenho que desmarcar outros compromissos, tem toda uma situação envolvida. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro atender outros clientes dentro da minha região, que eu já vou ter lucro do mesmo jeito. Agora, um outro que eu vou ter desgaste e grande, porque eu sei o trabalho que é, quando o cliente pede em cima da hora, eu vou cobrar mais. Porque ele não se programou. Ah, porque ele contratou empreiteiro, certo? Bom, depois que você entregou todo o seu serviço e o cliente atrasa o pagamento, a gente faz o quê? Como é que a gente cobra esse cliente? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que foi combinado. Ah, foi combinado de eu começar a trabalhar e 50% de adiantamento. Sim, o cliente não depositou. Não começa. Ai, Célia, mas eu não vou começar? Gente, isso é negócio. Isso não é amizade, isso é negócio. Eu combinei com você que eu preciso de 50%. É 5 mil? Então 2,5 tem que estar na conta no primeiro dia. No segundo dia não tá? Olha, senhor, a gente combinou que o senhor vai aqui. Eu preciso que o senhor deposite. Já aconteceu. Eu comecei a fazer isso e pedi para cliente uma indicação e a cliente falou: ah, tá bom. Eu falei: passa para mim por e-mail para eu passar todas as informações para a senhora. Ela não me passou. Aí pedi de novo, ela não me passou. Ela mudava de assunto e falou assim: ah, amanhã eu vou estar lá e eu abro para vocês. Tá bom. Aí, tudo bem. Ela foi lá, abriu, a gente começou a trabalhar, fez a limpeza. Daí eu falei para ela, o primeiro dia: a senhora pode fazer o depósito? Ela leu, não falou nada. No segundo dia eu falei assim: a senhora pode fazer o depósito e tal? Que eu vou sair para comprar produtos. Daí ela falou assim, brava, bravíssima, ela ficou. Gravou um áudio e falou assim: eu não sabia que estava condicionada a compra de produtos. E falou um monte. Aí eu, educadamente, só escrevi: o combinado é 50% de entrada e 50% no final. A senhora pode, por gentileza, fazer a transferência? Aqui está o meu Pix. Pix da empresa e tal. Aí ela falou: não se preocupe, você não vai ficar sem receber. Eu falei: excelente, a senhora pode fazer a transferência? E ela fez, porque senão eu não iria no outro dia. Mas não iria mesmo, aí ela fez. Enfim, a gente tem que, quando o cliente atrasa, a gente não tem que falar para o funcionário: ah, eu vou te dar uma desculpa. Não, eu vou falar uma verdade. Qual é a verdade? Não recebi. Mas o que o seu colaborador tem com isso? Nada, gente. Ele não tem nada com isso. O que você pode fazer? Você vai perguntar: olha, tá atrasado? Você vai dar uma satisfação. Você vai ter que dar seus pulos para resolver a situação. Você vai dar seus pulos para resolver a situação do seu colaborador, mas também para cobrar do cliente. Como é que eu cobro do cliente? Mandando e-mail. Seu fulano, o combinado foi esse, o senhor pode me pagar. Olha, esse foi o combinado. E tem cliente, gente, que ele enrola para pagar. Enrola? Enrola. Você termina o serviço, aí você faz. Você tem os dados dele ali, né? Agora, ele pode falar para você: olha, eu também tô esperando um recebimento? Pode, mas às vezes ele não fala. Então, você brigar com o seu cliente não vai resolver. Sempre formalizado por e-mail: bom dia, boa tarde, o senhor precisa fazer o pagamento. É comum, quem está trabalhando com grandes obras, que eu acabei de entregar um restaurante, eu já entreguei, gente, faz mais de 15 dias. Eles não me liberaram nem para emitir nota. Não libera. Por quê?
Ah, porque precisa do diretor, porque precisa do coordenador, porque precisa de não sei quem e não sei o que. Então eu não invento mentira nenhuma, eu falo a verdade. Olha, a verdade é essa. Essa é a situação. Só que a gente tem que ser honesto, primeiro conosco, para depois com os nossos colaboradores. Exatamente a verdade. E aí eu tô lá cobrando a empresa, assim que tiver autorização, eu permito que emita a nota. Aí vai emitir a nota, aí vai contar o prazo que eles querem pagar, não é o prazo que eu dei, é o prazo que eles querem pagar. Empresas gigantes, construtoras gigantes e trabalham dessa forma. Eu tenho o direito de falar, olha, eu quero trabalhar com você ou não quero mais. Eu já fiz outros serviços para eles, sei que é assim que funciona, então, ok. Então eu seguro a bronca e falo, tudo bem, eu vou aceitar. Mas é um prazo que não é aquele que você quer. Por isso a gente tem que ser sempre muito transparente, não só com o cliente. Olha, esse aqui é o combinado. Ah, mas então é praticamente à vista? É praticamente à vista. Então 50% na entrada, 50% no final. Ah, eu não tenho 50% no final. O senhor pode fazer no cartão, o senhor pode... Ah, Célia, não tenho maquininha, nem precisa. Você pode fazer lá online, 15 dias cai na tua conta. Tem os juros? Juros o cliente que paga. Tudo é negociável dentro de uma transparência, de uma verdade, da honestidade. Não tem nada que, depois a gente vê. Eu fiquei sem graça de falar naquele dia, vai virando uma bola de neve. E a mentira, ela tem perna curta, curtíssima, então não faça. Olha, eu preciso trabalhar dessa forma, correto. Serve para o senhor? Serve, não serve? Próximo cliente. Tem muito cliente bom aí fora. Aqui, gente, se o cliente atrasa, então, como é que a gente cobra? Sempre formalizado. Eu vou ligar pro cliente, eu vou ameaçar, eu vou fazer, vou postar lá no Facebook que ele é mal pagador. Não façam isso. Isso aqui é um negócio, tá? Não é briga de vizinho, é negócio. Como é que esse negócio funciona? Tudo por escrito. Bom dia, boa tarde. Conforme conversamos, o pagamento era para ter caído no dia tal, o senhor ainda não depositou, ou o senhor pode me mandar o comprovante, por gentileza? Manda. Não respondeu? Manda outro. Conforme o e-mail anterior, assim, assim, assado. Não mandou? Vai para o WhatsApp. Estou mandando e-mail para o senhor não está me respondendo. O senhor pode verificar sua caixa de e-mail, por favor? Que às vezes foi para o spam, às vezes o cliente nem recebeu de verdade. Então, a gente tem que ser profissional. Cobrança profissional. Contratação profissional, certo? Então, se ele atrasar seu pagamento, você sempre tem que manter dessa forma. Tem os dados do cliente, emite uma nota. Emitiu uma nota, você vai ter que receber isso de uma maneira ou de outra, certo? Então, a gente cobra como? Educadamente, formalmente. Nada de bater na casa do cliente, ameaçar o cliente, certo? Então, é muito complicado. Bom, vou dar exemplos de cobranças, né, que eu fiz além desse apartamento. Uma vez, essa cliente que eu fiz o apartamento, ela pagou. Ela demorou? Demorou. Ela demorou, ela lia, depois ela falava nada. Eu sou muito ocupada. Entendi, muitíssimo. Mas ela pagou, ela fez o depósito, eu pedi para ela, né, fazer o depósito, ela fez, não tive problemas. Mas eu já fiz a limpeza de um prédio e onde ninguém queria me pagar os repasses. E era mais de 20 mil reais de repasse e ninguém queria pagar. E eu cobrando sempre por e-mail. Mandava cobrança pro administrativo, pro financeiro, para quem eu tinha feito a contratação, pro engenheiro. E sempre reforçando. O prédio já foi limpo, já foi feito o repasse, tal. Preciso receber a relação de repasses. Escaneava a planilhinha com a assinatura, mandava. Aí ninguém respondia. Todo mundo lia, mas todo mundo fingia de morto. Ninguém, nada. Eu falei, é assim? Beleza. Fui até o prédio e aí me deram uma informação que eu falei, olha, eu quero saber o que tá acontecendo que não estão me pagando. Aí encontrei o pintor falou assim, eu também não recebi os repasses que eu fiz. Falei, não recebeu? Ele falou, não recebi. Falei, poxa vida, e agora? Ele falou, tem uma informação. Eu falei, qual é? Ele falou assim, eu sei que o prédio não pode ter nenhum tipo de protesto. Não pode porque eles estão pleiteando aí um financiamento de um valor bem alto. Então não pode ter. Eu falei, excelente.
Voltei pro escritório, emiti 2 notas, 2 boletos, com prazo intercalado de 1 semana, e mandei de novo pro proprietário do prédio. E aí ele respondeu. Aí ele, com a nota ele respondeu. Aí ele escreveu assim, que ele não reconhecia aquela dívida. Aí eu fiz, né, claro, embaixo quase um livro dizendo que aquilo se tratava dos repasses realizados nas datas de tal, conforme os documentos em anexo, conforme solicitações, conforme os e-mails enviados e tudo. Pus lá, toda aquele coisa. E ele não pagou. Não pagou o primeiro e não pagou o segundo. Falei, bom, não pagou? O que eu vou fazer? Falei, eu vou protestar. Aí eu protestei. Quando eu protestei, meu telefone tocou. Poxa vida, fiquei sabendo aqui que você é uma pessoa tão bacana. Falei, ai, que pessoa sensível. Tão bacana, e a gente quer te pagar. Só que você precisa me dar um desconto, porque na verdade é 20 mil, mas você precisa dar um desconto. Então a gente vai fazer 5 cheques de 2 mil. Eu falei, não. O valor é 20 mil, é 20 mil. Não é 19 mil, não é 30 mil. É 20 mil. E 12 vezes 5 dá 10. É metade do valor que eu fiz. Não, porque você tem que ajudar a gente, final. Falei, olha, isso aqui não é leilão. Eu trabalhei, minha equipe trabalhou. Eu te entreguei, eu tenho vistos do seu estagiário. Pois é, que não é nosso funcionário. Eu falei, ele é seu estagiário. Ele estava com o uniforme da empresa. E ele responde pela empresa. É 20 mil. Bom, resumidamente, ele falou que ele queria, então, parcelar. E eu aceitei. Eu falei, então, o senhor me dá 5 mil em dinheiro e 3 cheques de 5 mil. Ele aceitou. Eu fiz um documento. Eu fiz não, né? Eu pedi para uma advogada fazer um documento dizendo que ele era o responsável pela empresa, pelo pagamento do que ele devia, e que ele tinha vínculo, né? Porque ele não era nada. Jogaram o cara lá para conversar comigo. E que essa responsabilidade era dele e tal. Aí eu falei o que ele ia me dar de garantia. Ele falou que ele ia dar os cheques dele, que não tinha problema nenhum. Muito bem. E no dia combinado, ele foi lá e me pagou realmente 5 mil. Ele me deu 2 sacolas que tinha notas de 2 e 5. E algumas moedas. Tipo assim, né? Quer dinheiro? Então tá aqui, ó. Vai ter que contar. Não tem problema. Eu fiquei no cartório lá, contei pacote por pacote até dar os 5 mil. Isso foi lá em 2015. Mas eu recebi. Ah, se eu recebi. Então, assim, tudo por escrito. Tudo, em detalhes, o que você fez, quanto você fez, porque você fez, quem pediu para fazer o repasse, quantos repasses você fez, quantas portas você limpou, quantos hall de entrada você limpou, quantas vezes você limpou brinquedoteca. Tudo tem que estar escrito. Não pode. Ai, o que o cara tá cobrando, ele quer que termine agora. Depois eu não tive tempo e daí eu anotei só na minha agenda. Esquece. Você vai esquecer o que você fez, você vai pagar para trabalhar. Tudo tem que ser escrito. Então, quem tá começando agora, tenham esse hábito. Ah, é para você que eu vou passar o e-mail? Tá bom. Ah, quer que eu passe com cópia para alguém? É uma garantia para você. A cópia é pro fulano do administrativo. Maravilhoso. O que foi combinado aqui? Aí foi combinado o pagamento a cada 15 dias? Tá registrado lá. Célia, mas ele não pagou. Ele quer me pagar agora a cada 60 dias, a cada 90 dias. Emite uma nota, protesta o boleto. Simples assim. Ah, já aconteceu de eu trabalhar, isso lá atrás, antes que eu não era espertinha, eu peguei 3 cheques. Fiz um bar, num bairro bem bacana, e a gente passou 3 dias lá. Na época, gente, isso foi lá para 2009, faz muito tempo, eu cobrei 2 mil. Mas era muito grande o bar, lavamos cadeira, fizemos, nossa, ficou maravilhoso. Ele me deu 3 cheques, 30, 60, 90. Eu devia ter pedido uma entrada ali, mas ele falou, não, porque a gente tá montando o bar, estamos gastando muito, ó, conversinha mole. E eu caí, lógico. Tem esse cheque guardado até hoje, 3 cheques predatados. O que essa pessoa fez? Ele abriu, era uma conta nova, tinha 3 meses, uma conta, Bradesco, não esqueço nunca. E ele era uma empresa nova e ele deu cheque para
Todo mundo, ar-condicionado, gesseiro, pintor, ele reformou o bar inteirinho. Só que o que aconteceu? O pessoal que não recebeu o primeiro cheque, com certeza ele tinha dado o primeiro cheque à vista, né? Eu que fui a lerdona, esperei 30 dias. O pessoal do ar-condicionado começou a quebrar a parede para tirar. Eu vi, um dia eu cheguei para limpar, terminar de limpar, o pessoal tinha levado as TVs, e aí eu perguntei para ele o que era. E eu ainda continuei limpando. Aí ele falou assim: meu Deus, nossa, nós somos roubados. Gente, mentira. Era que ele era um caloteiro. E eu só descobri depois que eu tinha passado esses cheques para frente, que voltaram e as pessoas vieram me cobrar. Eu falei, nossa, que estranho isso, né? E fui no bar. O bar estava fechado, não existia mais bar. Era um bar-restaurante, não existia mais. Aí eu falei, Jesus amado, que coisa estranha. O que aconteceu aqui? Aí o que eu fiz? Eu comecei a levantar a ficha do cliente, o CNPJ. Ele tinha tanto protesto, tanto, que a minha gerente falou, Célia, besteira, o que você vai gastar aqui, você vai gastar tanto dinheiro para protestar que não compensa, certo? Não compensa para você. Eu falei, é mesmo? Ela falou, não compensa. Eu falei, tá bom, então o que eu vou fazer? Ela falou assim, não faz nada. Eu acho que é mais barato você arcar com essa despesa, porque tem protesto dele aqui de 20, 30 mil. Então, assim, abriram a empresa com o objetivo de dar o golpe mesmo e vida que segue. Então, gente, é bem complicado quando a gente fala em cobrança, quando a gente fala em recebimento de cliente e o cliente, ele sabe que você não tem nenhum documento. Ele não vai te pagar. Agora, você tem documento? Você combinou com o cliente? Tá tudo registrado? Que nem eu falei agora. Tem lá tudo registrado. Tudo que foi pedido, tem planilha, tem tabela, tá lá pro cliente. Ah, ele não tá me pagando. Sim, ele não tá pagando. Ele não autorizou nem a nota. Mas ele vai autorizar, porque eu sei que a empresa paga, mas eles querem prazo, eles trabalham com prazo. Então, a gente sabe disso. Agora, imagina se eu não tivesse nada por escrito. Como seria? Se eu não tivesse mandado um e-mail, se eu não tivesse tirado foto do lugar que eu fiz a limpeza. Seria muito pior, né? Bom, pois é. Então a gente tem que ficar bem assim, atento para negociação, para venda, e tudo isso deve ser formalizado. Tenha o e-mail da sua empresa. Tem lá o e-mail da sua empresa. Qual é? O nome da sua empresa comum. Ah, não quero. Coloca lá comercial alguma coisa, coloca lá vendas, coloca suporte, tanto faz. Mas desde que você use esse e-mail todos os dias para enviar o orçamento. E assim, quando você receber, teu cliente vai saber. Você vai ter aí anos para saber o que os seus clientes pediram para você, como você passou o orçamento, de que maneira, a sua apresentação da empresa para você poder fazer uma venda. Isso vai fazer toda a diferença. É profissional. Não fica assim, ai, tava no WhatsApp, agora não lembro mais. Ai, troquei de chip. Ai, como é que chamava aquele cliente mesmo? Como é que eu passei aquele orçamento? Não lembro mais. Não dá. E-mail não. E-mail você tem tudo ali formalizado. O ano que você passou, desde que eu comecei a minha empresa, tá tudo lá. Posso entrar 14, 15 anos atrás? Tem todos os e-mails dos clientes. Às vezes eu falo, nossa, eu lembro que no início eu fiz uma clínica. É só voltar lá nas datas, no início de 2007, que eu abri a empresa formalizada, com e-mail direitinho, tá tudo lá. Ah, é verdade, tem essa clínica aqui, esse aqui já fiz serviço. Então, é muito importante que vocês tenham tudo registrado, tanto para vender, quanto para cobrar o cliente. Bom, a minha equipe deixou um post aqui no meu Instagram, um post lá no feed, falando sobre o medo que atrapalha. Gente, o medo atrapalha, o medo paralisa. A gente não pode ter medo. Ai, nossa, eu fiquei tão inseguro, com tanto medo, acabei passando qualquer valor lá. Não dá. Então, quem aprendeu alguma coisa hoje nessa live, escreve lá nos comentários. Mas não é para escrever aqui, é para escrever lá no post do Instagram, que já deve estar lá. Quem tiver aí no computador, vai ver.
Então, se você está aprendendo alguma coisa nas lives, eu aprendi alguma coisa hoje de diferente, uma coisa nova, escreve lá no post, eu aprendi. O que você aprendeu? Escreve lá. E eu quero de verdade valorizar a limpeza pós-obra no Brasil. E eu tenho certeza que isso é possível através de conhecimento. Não tem como a gente buscar mudanças se a gente não se propõe a ter conhecimento, a se desafiar, a sair da nossa zona de conforto, sabe? Tá ruim, mas é assim mesmo, é mercado. Não, nada disso, vai ficar bom. A gente tem que buscar isso, investir. E eu estou aqui há 1 ano fazendo lives 2 vezes por semana, disposta a ensinar você a ter uma empresa de limpeza pós-obra lucrativa, certo? E eu tenho certeza que quem quer vai aprender, só que tem que praticar. Se ele aprendeu um monte de coisa bacana com você. Tá bom, mas você tá praticando? Você tá indo visitar a caçamba, você tá passando o orçamento direitinho por escrito, o que você combinou com o seu cliente, você tá entregando? Você combinou, você tá entregando? Então vamos lá. Então escrevam aí nos posts, me marquem nos stories, marca lá. Tava aqui com você e aprendi uma coisa hoje. Eu coloquei o que eu aprendi com você em prática, isso foi bacana. Então, coloquem. Vamos divulgar o projeto Obra Mais Limpa, vamos fazer isso viralizar, para que as pessoas deem valor ao nosso trabalho, que nós possamos desenvolver cada vez mais profissionais de limpeza pós-obra. Esse é o meu objetivo aqui, ajudar vocês a trabalharem de maneira profissional e, claro, tendo lucro. Isso é o mais importante. Então, vamos lá, vamos marcar nos stories, vamos marcar lá no Insta, lá no feed, que tem um post lá, o que você aprendeu comigo hoje nessa live. Alguma coisa importante, você vai levar para sua vida? Como é que foi? Conta lá. Gente, ótima noite para vocês. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, Projeto Obra Mais Limpa, Célia Miranda Obra Mais Limpa no YouTube. E eu espero vocês na próxima live. Até!